não importa qual seja a sua profissão, o estresse faz parte da vida da maioria das pessoas e em todo o mundo. E num mundo, claro, cada vez mais competitivo. Quem sou eu? Então vale muito nessa hora também. Então nós vamos ver aí alguns casos aí desse estresse, dessa correria aí. Eu te convido a acompanhar comigo. O dia a dia das pessoas está muito associado à correria e estresse. Não importa a profissão, o mundo está cada dia mais competitivo e é necessário se destacar entre os colegas. E foi por conta dessa pressão que Gabriela teve um surto durante o trabalho. Eu surtei, eu tive uma crise nervosa, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, eu saí de mim. Eu realmente entrei num colapso nervoso muito grande. Durante um período de muita correria e acúmulo no emprego, a advogada chegou a trabalhar mais de 12 horas por dia no escritório. Não conseguia nem descansar nos finais de semana. Foi um período muito complicado, porque final de ano o banco o qual eu represento, ele começou a cobrar resultado e estipulou algumas metas, então tinha muitos mutirões. Esse estado de tensão emocional e estresse crônico tem nome: Síndrome de Burnout. O desgaste do trabalho na vida de Felipe foi ainda mais pesado. Ele gerenciava um supermercado. Era de segunda a sábado, de 6 da manhã às 5 da tarde. E domingo, de 6 da manhã às 2, 2h30 da tarde. Ou seja, não tinha descanso mesmo. Não tinha descanso mesmo. Além da carga horária ser alta, Felipe ainda fazia pós-graduação. E por conta das aulas, ele chegava em casa meia-noite e acordava às 4h30 da manhã para ir trabalhar. Esse nível de estresse chegou ao ponto de eu perder relacionamento, comprometer o meu trabalho com os funcionários, com colaboradores, com fornecedores e até com minha família. As minhas reações eram raiva, perda de atenção, não conseguia ter foco, concentração, cansaço físico, falta de sono, insônia principalmente, fortes enxaquecas. O estresse de Felipe acumulou tanto que chegou um dia que ele teve uma crise no meio da rua e foi parar no hospital. Encostei na parede assim, já ia caindo. Aí de sorte, estava passando um taxista, viu minha situação, me colocou no carro e me levou para o João 23. Elevado o nível de estresse emocional, se você não parar de trabalhar, você vai ter um surto psicótico com infarto. Então aqui, eu estou te receitando a fluoxetina, você para, você tem que parar, senão você vai morrer de tanto trabalhar. Assim que voltou do tempo afastado, Felipe recebeu a notícia da demissão. O que poderia ser mais um momento de tensão foi, na verdade, um momento de alívio na vida dele. Hoje, Felipe encontrou paz na igreja e até abriu uma pizzaria. E hoje, passando por tudo que eu passei nesse último ano, eu deleguei o seguinte: cada um vai ter a sua função, vai ter o seu horário de trabalho e vai ter folga. Então, se ele está de folga, ele está de folga. Eu não ligo, não procuro. Por quê? Porque tem delegação de tarefas. E um consegue suprir o lugar do outro. Então hoje eu faço questão que os meus funcionários tenham descanso, tenham folga e eu evito o máximo de sobrecarregar a equipe hoje. Gente, daqui uns dias nós vamos falar assim, atire aqui primeira pedra quem não sofreu aí por esse estresse ou por essas questões. Mas, numa forma bem específica, a síndrome de burnout é uma das consequências desse ritmo frenético atual de um estado de tensão emocional e, claro, um estresse crônico provocado por condições de trabalho muito desgastantes. Mas, então, para você entender mais, conhecer e saber também como prevenir, é que nós vamos conversar agora com a coach e psicóloga Carla Couto, que está aqui conosco. Carla, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem com você, Carla? Tudo bem. Tá tranquila, sem estresse? Sem estresse. Carla, falar assim, síndrome de burnout é uma expressão diferente, né? Até porque tem uma origem, um nome. E eu queria que você falasse então pra gente o que é a síndrome de burnout. Sim, como o próprio nome diz, primeiramente é uma síndrome, não é considerado uma doença. Síndrome é um conjunto de sintomas que muitas vezes as causas não são tão claras assim. Então não é uma doença que o CID-10,
que é um Código Internacional de Doenças, ainda classifica, né? Não classifica. Então, é uma síndrome. E burnout vem do inglês, que tem a ver com a palavra queimar. Burn, de queimar. Então, tem várias metáforas que as pessoas usam. A pessoa se queimou porque se esgotou toda uma lâmpada que se queimou, não tem mais energia. É a tipificação daquele palito de fósforo queimado, Perfeito. tortinho assim, né? Nas cinzas, exatamente. Ou então tem outra metáfora que fala assim, o combustível, às vezes usam-se burnout para um jato ou um foguete quando acaba o combustível. Exatamente assim, acabou a energia. Exatamente. Aí usam-se essa metáfora para falar dessa doença, dessa síndrome, me desculpe. E essa síndrome, ela... Vamos dizer, como que se chega a essa conclusão de que a pessoa, por exemplo, nós vimos ali alguns cases onde uma advogada e depois um outro, né, empresário, eles tiveram aquele momento de um colapso ali, tiveram o rapaz ali, eu até esqueci o nome dele, ele teve que parar e estava caindo, teve que ser levado ao hospital. Como que se chega a essa conclusão de que essa pessoa foi afetada por essa síndrome? Sim, é importante falar que eles são casos interessantíssimos, mas extremos. A síndrome, como se fosse um tripé mesmo. A pessoa, é muito bacana esse programa discutir sobre isso, porque certamente muitas pessoas estão com esse tipo de síndrome. O tripé seria fisicamente, sudorese, insônia, a pessoa não consegue muitas vezes se concentrar, taquicardia, tonturas, até desmaios, que quase aconteceu com ele, né? Que são sintomas físicos. Sintomas emocionais, psicológicos, como a pessoa está realmente estressada, impaciente, desatenta no trabalho. Irritadiça em casa e também no trabalho, nos dois ambientes. Até um cinismo que às vezes acontece, porque o cinismo até com, por exemplo, com atendimento ao cliente. Porque normalmente são pessoas que atendem o cliente. Jornalistas. Aquelas pessoas que estão assim em contato com outras pessoas, aí vem aqui num programa antigo que tinha aí de humor, era tolerância zero. Exatamente. Ah, você vai para a TV hoje? Não, a TV que vai para mim. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Por isso que é muito comum em classe médica, professores, jornalistas, advogados, pessoas que atendem muito ao cliente, lojistas, por exemplo. Está em contato com outras pessoas, com as pessoas o tempo inteiro, porque é muito aquela questão do imprevisto. Pastor. Sim, exatamente, como pastor que está com o público o tempo inteiro, com pessoas, e as pessoas trazem imprevisibilidade o tempo inteiro, né? Então, assim, o tempo inteiro te demanda uma energia, às vezes, a mais do que se estivesse num computador, fazendo cálculos, esforço, um projeto, né? Aquilo que um esforço. Transcende a força. Exatamente. E a causa também é interpessoal. As pessoas ficam impacientes, às vezes grosseiras no trabalho, grosseiras em casa. Como eu falei, o cinismo, que é dito muito no burnout, é aquela coisa do impaciente, às vezes seja com o próprio paciente, ou com o cliente, ou com o aluno, ou às vezes, por que não, com um devoto, uma pessoa que está envolvida nesse processo todo de que, por que impaciência? E cinismo, até uma certa crítica, um desdém, porque tudo começa a ficar pouco. E um fator muito importante é a desmotivação. As pessoas estão extremamente desmotivadas ao trabalho, não veem mais propósito no trabalho, não veem senso de utilidade no trabalho. Tamanha desconexão. Carla, quando eu fiz essa devocional aqui, eu confesso que eu não tinha pensado numa coisa com a outra em absoluto. Aí a gente vê como é que Deus faz as coisas. E tomando aquela cena, os discípulos estavam ali questionando quem era o mais importante. Isso já é um estresse em relação ao outro. Olha, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que o outro. Olha, eu faço mais, eu faço menos e eu mereço promoção. Essa busca, essa ganância. Tanto é que Jesus os compara o quê? Com políticos. Aliás, os compara não. Coloca um aferidor, que eram os políticos, que se corrompem, que vão e querem tudo ali. Então, a gente vê que até essas defesas nossas, elas também, por exemplo, a fé, essa tranquilidade, essa identidade, ela nos protege emocionalmente também nessa síndrome, né? Totalmente, totalmente. Primeiro, né, preciso pegar esse gancho, quando você estava falando, eu falei, meu Deus, que maravilha. A palavra ela é tão fantástica e tão atual, sempre atual, que como é totalmente a ver, por exemplo, com o mercado, porque uma das grandes características do burnout que tem a ver, além do tipo de trabalho, de função, é exatamente o ambiente competitivo. Um ambiente competitivo, cada um querendo ser melhor do que o outro, querendo uma promoção maior, enfim. E a falta de reconhecimento. Eu quero reconhecimento, eu quero brilhar, preciso estar... Que é esse descontentamento pessoal, exatamente, né? Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.